Amen. Et je bénis le Seigneur parce que il ne cesse de confirmer sa parole. Eu estou abençoando ao Senhor porque Ele não para de confirmar a palavra dele. Lorsque nous nous retrouvons ensemble. Quando nós nos reunimos, quando nos encontramos em conjunto. Amen. Amém. Ce que j'ai prévu, le modérateur l'a déjà soufflé. O que eu tinha previsto, o moderador já falou. Et c'est tout ce qui me confirme que nous sommes connectés par le Isso é o que me confirma realmente que estamos conectados na presença de Deus, pelo Amém. Espírito de Deus. Amém. Ceux-là qui étaient prudents, ils ont suivi. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Aqueles que estavam prudentes, que acompanharam o moderador disse, fortifica-te e tenha ânimo, tenha bom ânimo. Fortifie-toi et prends courage. Fortifica-te e tenha bom ânimo. Amen. Amém. Tel est notre sous-thème de ce soir. Esse é o nosso subtema dessa noite. Amen. Amém. Si nous pouvons nous saluer et nous allons nous rasseoir. Se podemos nos cumprimentar e sentar. Salue ton frère et salue ta Cumprimenta sœur. o seu irmão, a sua irmã e depois toma o seu assento. Si tu peux encore lui dire, fortifie-toi et prends courage. E se pode dizer para ele também que se fortifique e que tenha bom ânimo. Il est tellement déçu par les événements que si tu peux lui dire fortifie-toi Ele et está prends tão courage. decepcionado com os eventos. Se você poderá dizer para o seu irmão que tenha coragem, que tenha Il a bom tenté ânimo. plusieurs fois, cela n'est pas arrivé. Si tu peux lui dire fortifie-toi et prends courage. Ele esperou muitas vezes, mas aquilo ainda não chegou. Será que você poderia dizer para o seu irmão, fortifica-te e tenha bom ânimo? Il a tellement dépensé tout ce qu'il avait, même le peu qui était resté est encore parti. Mais la solution n'est pas arrivée. Dis-lui fortifie-toi et prends courage. Gastou tudo que tinha, até o pouquinho que tinha sobrado ele gastou. E se você poderia dizer para ele, fortifica-te e tenha bom ânimo. Et même avant de venir ici, il a reçu encore un message que ça ne va pas toujours. Mais E que mesmo Dieu te antes dit, de ce vir soir, pra cá, fortifie-toi et prends courage. Mesmo antes de vir para cá, ele recebeu aquela notícia de que não está dando certo. Mas eu repito, eu quero que você diga para o seu irmão, fortifica-te e tenha bom ânimo. Amen. Amém. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Estamos no livro de Lucas, capítulo 18. Du premier verset. Lucas, capítulo 18, versículo 1. 19. A palavra de Deus. Amen. Amém. Merci bien-aimé Okoki Kovanda. Obrigado, pode tomar seu assento. Je suis obligé de fournir un effort à Koloba en lingala et puis en français un peu pour que Toyo Kalamala. Eu sou obrigado em fornecer um esforço de pregar em lingala e um pouco de francês para o melhor atendimento. Amém. Entendimento. Amém. Alors, je disais que notre sous-thème, fortifie-toi et prends courage. Eu dizia que o nosso subtema é fortifica-te e tenha bom ânimo. Yango ezali liloba na Nzambe tozwi na kati na Biblia. Essa é a palavra de Deus que tomamos na Bíblia. Lisolo touti kotanga lelo. Essa história que acabamos de ler Eza lisolo ya ndeko moko babengi Zaché. é a história de um irmão chamado Zaqueu. Zaché soki totangi maloba na Nzambe. Zaqueu, se formos ler a palavra de Deus, Elobiete azalaki percepteur d'impôt. diz que ele era impostor, cobrador de imposto. Percepteur d'impôt. Era um cobrador de imposto. C'est-à-dire mbongo oyo ezalaki ya l'État. O dinheiro que era do governo, Oyo esengelaki bato bafuta ebandaki koleka na maboko na que ye. as pessoas tinham que pagar, passava pelas mãos dele. C'est-à-dire azalaki moto oyo azalaki na bafacilité ebele. Ele era aquela pessoa com muitas facilidades. Et plus loin dans la Bible abandaki kobanga mutu te. E mais além na Bíblia, verá que ele não temia homem nenhum. Même ceux-là qui étaient plus intelligents que lui abandaki kobanga bango Mesmo te. aqueles mais inteligentes do que ele não os temia. C'était à cause des fonds qu'il touchait. Mbongo oyo É abandaki por causa kosimba. do fundo ou do dinheiro que ele tocava. Parce qu'azalaki capable ya komipesa ba solution. Porque ele era capaz de se dar soluções Pe ya kopesa solution epai ya bato. e de dar soluções aos outros. Amen. Amém.
Bien aimé, ceux qui ont mis que tu es capable de communiquer sa solution, il n'y a plus la place de Dieu. Bem amado, quando você se acha que é capaz de se dar soluções, já não há lugar para Deus. Ceux qui ont mis le que je peux aller, je peux rentrer. Se você acha que eu posso ir, posso entrar, ali já não há Deus. Mas Deus vem operar naquele que acha que está no final. Il n'y a plus de l'espoir. Já não há esperança. Mesmo se orar muitos anos, já não há mais esperança. É sim nesse momento que o Senhor vem para operar. Malgré la richesse qu'il possédait, apesar do dinheiro ou da riqueza que ele possuía, esse irmão de nome Zaqueu precisava de Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, bem amado no Senhor, apesar do seu nível conhecido, apesar do nível da sua família que é conhecida, mas deixa eu te lembrar que você precisa de Jesus. Amém. Amém. Talvez você está aí procurando identidade desse país para se tornar um presidente e ir para outro país algum dia. Mas eu vou te lembrar que você precisa somente de Jesus. Mesmo você, ao lugar onde você pode ir subir o degrau de um nível muito elevado, você sempre precisará de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz-nos: havia um dia que Jesus passava pela cidade de Jericó. Sabe muito bem que Jesus foi um homem de multidão. Quer dizer, quando Jesus entrava numa cidade, todas as pessoas que ouviram que Jesus está vindo ou está passando, sempre seguiam, viam estar com ele. Porque tem uma coisa que sempre acontece no lugar onde Jesus desce. Onde Jesus desce, alguma coisa tem que ser feita. Por isso dissemos que por esse mês de setembro, o nosso desejo é que o Jesus desça, que o Senhor desça, que entre nas nossas famílias. Deixa eu te dizer que não será em vão. Se realmente buscá-lo de todo o coração, você o verá e ele fará alguma coisa. Est-ce que tu crois à cela? Você crê nisso? Betela Yesu mabo. Yesu abongwanite. Jesus não mudou. O que ele fez no tempo dos discípulos, até hoje em dia ele faz o mesmo. Aliás, ele faz melhor do que fez no tempo dele. Porque ele mesmo disse a nós que nos dias vindouros muitos também farão milagres mais do que eu. Capable de faire plus que Jésus. Você é capaz de fazer mais do que Jesus. Tu es capable d'opérer au-delà de ce que Jésus a fait. Você é capaz de operar para além daquilo que Jesus fez. O milagre que vai acontecer ou que vai ser operado na sua família não será o que você determinar, não. Mas será o que Jesus pensou fazer e será feito. Amém. Amém. Parfois nous limitons Jésus dans nos prières. Às vezes nós limitamos Jesus nas nossas vidas. Se é documento de identidade que você quer, é isso que você quer. Mas esquecemos às vezes que depois da identidade há uma vida que se segue. Por isso, deixa ele agir, deixa ele operar do começo até o fim. Porque ele sabe em qual lugar você deve estar e o que você deve viver.
Le futur de l'homme ou d'un homme est entre les mains de Dieu. O futuro de homem está nas mãos de Deus. Même pas un pasteur. Ninguém, até mesmo um pastor, pode te dizer que olha, você vai começar aqui e terminar por ali. Jesus é que pertence tudo. Ele é que possui tudo. Amém. Amém. O que foi que aconteceu? Esse irmão, quando ouviu que Jesus entrava em Jericó, subiu-lhe aquele desejo. Ele disse, hoje eu tenho que ver ele também. Eu já ouvi muito dele. Eu já ouvi que ele curou os doentes, que ele deu cura. Ele deu valor naqueles que não tinham valor. Ele tirou a grandeza que ele possuía. Ele disse, hoje aqui ele não vai passar despercebido. Eu tenho que vê-lo. Amém. Amém. Bien, mais si tu peux prendre une telle décision. Bem amado, se você tomar uma decisão dessa, quando tu vem para a casa de Deus, você decidir que hoje não voltarei do mesmo jeito, alguma coisa tem que acontecer. E vai te acontecer. Amém. Amém. A Bíblia diz na difficulté moko. Ele tinha uma dificuldade. A dificuldade era a altura que ele tinha. La taille, donc. A altura. Il était de courte taille. Ele era de curta altura, ele era baixinho. Je ne sais pas combien de mètres, mais a Bíblia na taille. Eu não sei quantos metros ele tinha, mas a Bíblia diz que ele era um baixinho. Mas o desejo, a vontade dele era ver Jesus. Quando olhou pela altura dele, era muito difícil para ele. Parce qu'il y avait la foule. Porque havia multidão. Alors, o que eu posso dizer em relação à multidão? Um dia lá no meu país eu preguei sobre a multidão. Eu tentei definir a multidão em dois sentidos. Partout Jésus est passé avec la foule. A multidão que nós sempre ouvimos falar que Jesus entrou com uma grande multidão, por onde Jesus passava havia multidão. Nous constituons une foule. Assim como nós estamos também já constituímos uma multidão. Se chamarmos as crianças todas aqui nesse corredor, talvez não teremos a facilidade de passar. La foule est un sens négatif comme étant ensemble des obstacles. Então a multidão tem um sentido negativo, sendo o conjunto dos obstáculos. C'est ma définition. Essa é a minha definição. Ensemble des obstacles ou des choses qui empêchent une certaine évolution. Um conjunto de obstáculos ou de impedimento que impede alguma devolução, alguma revolução. Na simbolizango lokola makambo otokutanaka nango malgré ton ndimeli Yesu, mais tozokoka ko progresser te. Eu simbolizo como as coisas que a gente se encara com elas, apesar de que aceitamos a Jesus, mas não conseguimos progredir. Não conseguimos apalpar ou tocar o que nos convém. Alguma coisa está nos impedindo. La foule. A multidão. Podemos dizer também que é um pecado. Le mal. O pecado, o mal. Também nos impede de ver a clareza. Là c'est le sens négatif. Mas é no sentido negativo que eu dou essa definição. Tudo que pode impedir o progresso da sua família, a melhoria da sua família também é a multidão. Porque o nosso irmão, uma das coisas que impediu foi a multidão. A primeira coisa é a sua altura e a segunda sim que é a multidão. Amém. Amém. A altura dela era baixa, ele era baixa, era difícil, foi difícil ver Jesus. E segundamente foi a multidão. Amém. Amém. Essa multidão, bem amado, não foram 10 pessoas, não foi de 20 pessoas, foi milhares
milhares de pessoas. Mas o que mais eu digo sobre a multidão, dans le sens positif, no sentido positivo, como estou falando positivo, c'est que la foule peut te permettre d'avoir une grande renommée. A multidão pode te permitir de ter grande nome. O dia que o irmão se casou, se ninguém aparecesse aqui, ele estaria decepcionado. J'avais vu sa vidéo, tout le monde était là. Eu vi o vídeo dele, todo mundo estava ali, graças a Deus. Mais s'il y avait personne dans la salle, havia gente na sala. Furieux. Se não tivesse gente aqui na sala, ele ia ficar decepcionado. Eu nem vou mais nessa igreja. As mamães não gostam de mim. Mas como havia multidão, la fête était meilleure. A festa foi melhor. Amém. Amém. Ça c'est un sens positif. Esse é o sentido positivo da multidão. Por isso estou te dizendo, o que Deus fará na sua vida, você vai precisar da multidão para te aplaudir. Você vai precisar da multidão para gritar, para dar glória a Deus. Vai precisar da multidão que vai te seguir. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, que a multidão não te dá medo ou temor de se encontrar com Jesus. Et j'ai encore défini la foule comme tout ce que nous faisons qui nous empêche d'aller dans la présence de Jésus. Eu também defino mais ainda a multidão sendo aquilo tudo que nos impede de ir para a presença de Deus. Não dá motivo porque também o motivo não dá porque parce que tu dois affronter la foule. Porque você tem que enfrentar a multidão. Se você não enfrentar, então você nunca vai chegar. Du premier jusqu'au dernier jour. Do primeiro ao último dia. Il y a septembre. De setembro. Mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Terça, quarta, quinta e domingo. Essa facilité. Não é fácil. Mais Seigneur n'a pas affronter Mas você tem que enfrentar isso. C'est à ce prix-là que tu verras le Seigneur. É nesse preço que você verá o Senhor. Amém. Amém. Usana posa ya foule. Você precisa da multidão. As pessoas que chamamos ou que consideramos hoje de melhores jogadores. A outra coisa que manda eles marcarem gols é a multidão. Se não tivesse a multidão, talvez não conheceríamos a eles. Mas por causa da multidão, eles se tornam com muito dinheiro. Eles recebem o que se chama de grande nome. Amen. Amém. Mais tu dois affronter la foule. Mas você deve enfrentar a multidão. Affronte la foule. Diga ao seu irmão, enfrente a multidão. Não tema a multidão. Essas coisas que estão te pedindo, não tema. Como nos falaram aqui, aquelas más notícias também fazem parte da multidão, não tema. Amém. Amém. Tem que vir, convém vir. Se não vier, quem vai dar aquele grito de regozijo? As pessoas têm que estarem aqui para dar grito de regozijo. Amém. Amém. J'ai appris que notre chorale ici va aller chanter quelque part. Eu fiquei sabendo que o nosso coral aqui vai cantar em algum lugar. Mas então eles vão precisar da multidão para dar aquele grito. La chorale doit affronter cette foule-là. Então o coral tem que enfrentar essa multidão. Cantarem bem. Amém. Amém. Peut-être par là vous serez élevés. E talvez daí vocês serão exaltados. Amém. Amém. Não tema a multidão. Apesar de estar apertado, mesmo não tiver lugar para pôr o pé, você põe o pé assim mesmo. Amém. Amém. Sabe, il y a une femme dans la Bible. Sabe uma mulher na Bíblia? Aquela mulher tinha problema muito sério. A Bíblia avait la foule quand Jésus passait. A Bíblia diz que havia multidão quando Jesus passava. A Bíblia diz que ela procurou em qualquer meio se encontrar ou chegar até Jesus. Ela dizia que hoje não poderia passar. Se eu tocar nele somente, eu serei curada. Que seja o
seu desejo também hoje, que seja o desejo da sua família. Durante esse mês todo aqui, não falte em nenhum programa. Busque a Jesus. Malgré tes programas, apesar dos teus programas, malgré tes affaires, tes business, apesar dos teus fazeres, dos teus negócios, mas procura se encontrar com Jesus. Não olha pela sua altura, não. Também não olha pela multidão, mas tenha bom ânimo e fortifica-te. Vai em diante e você vai conseguir o que você procura. Aplaudimos a Jesus. Como é um dia de oração, je n'aimerais pas aller plus loin. Eu não gostaria de falar muito. Vou tomar logo o terceiro ponto que eu retive, que se chama sicomor. C'est un arbre. É uma árvore. É uma árvore. A Bíblia diz que apesar da sua altura, como ele tinha dificuldade de ver Jesus, ele soube usar a árvore que se chama sicomor. Amém. Amém. Não usou em vão. C'était pour que et permettre à mon Yesu. Foi para permitir ele ver Jesus. Parce que ce qui a coutani na Yesu, porque se ele se encontrar com Jesus, ele teria o que procurava. Ele procurava alguma coisa. Não era somente ver Jesus e parar por ali, não. O desejo dele era, se eu me encontrar com Jesus, ele vai me dar o que é melhor do que eu já tenho. Amém. Amém. Se você subir buscando a Jesus, mesmo se você, mesmo tendo relações, o meu irmão pode fazer isso, o meu pai pode fazer aquilo, os meus irmãos que estão ali poderão mandar, isso não poderá responder a tudo, mas se se encontrar com aquele que tudo tem, você vai viver melhor. Você vai viver melhor. Amém. Amém. Ele subiu nessa árvore de nome sicômoro. Eu levei mais além os meus pensamentos. Dizem que ele não subiu para aumentar a altura dele, não. A altura dele continuou, permaneceu a mesma, mas quando ele subiu, a vontade ou o desejo dele era o fato de subir, pour qu'il soit vu par Jésus. Para que ele fosse ser visto por Jesus. Amém. Amém. Mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Terça, quarta, quinta e domingo. Se você já subiu 2 semanas, não se cansa. Sobe mais a terceira semana. Vai até a 4ª semana. Vai aumentar a sua altura. Sabem? Se nous voulons doubler nos dimensions spirituelles, se nós queremos dobrar a nossa dimensão espiritual, a fórmula é uma só. Outros dizem que eu estou subindo no monte, porque sabe que se subir no monte, quando descer, quando voltar, a vitória é certa. Nós demos a você 4 semanas para você acrescentar sua altura. Mas eu estou te dizendo, como você subiu junto com a gente, o dia que você descer, vai ouvir notícias, terão notícias. O dia que descer, terão notícias. Même si tu seras distrait ou distraite, mesmo se será distraído ou distraída, saiba que a notícia vai ir. Eu quero ouvir as suas notícias. Por isso você precisa subir. Ele forneceu um esforço de encontrar uma árvore que estava ali ao lado. Porque ele disse que a minha altura baixa, com essa multidão ao meu redor, eu não poderei ver a ele. Também nem
ele poderá me ver. Eu tenho que subir. Nós não vamos somente no monte para acharmos soluções. Mas quando subimos, encontramos com ele para ele fazer alguma coisa por nós. Diga ao irmão que está ao seu lado, fortifica-te, tenha bom ânimo. Fortifie-toi et prends courage. Fortifica-te, tenha bom ânimo. Isso quer dizer, mesmo se essa árvore for grande e alto, sobe. Não está pedindo muito, é só subir. Porque se subir, você vai se encontrar com ele. Vai vê-lo e ele também vai te ver. Amém. Amém. A Bíblia diz: todos aqueles que o buscam o veem. Todo aquele que lhe busca com a fé vai se encontrar com ele. Amém. Amém. Ne crois pas que c'est du temps perdu. Não pense que é um tempo perdido. Ce n'est pas du temps perdu. Não é um tempo perdido, não. Tivemos na terça, tivemos na quarta e hoje é quinta. Temos que voltar novamente no domingo. Não é nenhum tempo perdido, c'est pour nous permettre de doubler nos caractères spirituels. É para nos permitir de dobrar os nossos caráteres espirituais. Isso é que vai nos permitir de saber se encontrar com ele. E quando nos encontrarmos com ele, alguma coisa tem que acontecer. Porque nas escrituras santas dizem: todo aquele que se encontra com Jesus, que tinha problema, não voltou com problema. Que teve questões, perguntas, voltou com respostas. Que tinha doença, voltou com a cura. Agora diga-me, se subir para se encontrar com ele, será que ele vai te deixar o mesmo? Não, jamais. Ele é Deus. E ele que conhece a sua vida. Talvez te conhece melhor do que o irmão ou alguém que está ao seu lado. Oui, c'est ce qui est la vérité. Essa é que é a verdade. Ele nos conhece melhor até do que nós mesmos. Amém. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Deus quer para nós subir. A Bíblia diz quando ele subiu. Curiosamente, Jesus foi passando bem na beira daquela árvore. Se ele não subisse, Jesus não poderia vê-lo. É desse jeito para muitos de nós aqui. Talvez fomos destinados de estar quebrados nesse mês de setembro. Mas do jeito que você subiu, Jesus te viu e você está poupado. Talvez você estava classificado na lista dos bruxos. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, que nesse mês não vamos terminar assim. Muitas agendas dos mágicos, dos feiticeiros serão queimados. Muito espelho mágico vai se tornar um escuro. Muitas fichas vão se perder nos seus computadores. Você quer que muitas fichas se perdam? É só subir, só subir. É só subir. Muitas fichas vão se perder. Há muitos irmãos que pensam que o inimigo só toma no final do ano. Alors, comme le diable est rusé, como o diabo é astuto, ele já não escolhe mais o tempo. Ele pode começar a te procurar em janeiro, fevereiro, março, abril. Se ele te tomar, já era. Se ele não conseguir, vai continuando. Mas bem amado, se você já entendeu essas suas estratégias,
faire comprendre la stratégie de l'ennemi. Como Deus fez entender aos seus servos as estratégias do inimigo. Para que as nossas famílias tenham a paz, temos que subir. Por isso nós começamos a subir. Então não se canse. Também não tema. Também não treme. Sobe. Jesus vai te ver. Amém. Amém. A Bíblia diz para ir descendo. Quando Jesus lhe viu, ele estava em cima da árvore. Esqueceu a multidão. Ele disse para ele: "Ô irmão Zaqueu, desce, porque hoje você e eu comeremos juntos em sua casa." Bem amado, os que tiveram ao redor do eu, para eles, a mesma coisa, o dia que Deus operar, o que Deus vai operar na sua vida, vai admirar muita gente, e muitos vão ter mais rancor de você ainda. Mais la colère là sera pour la gloire de Jésus. E esse rancor será pela glória de Deus. Por isso, nessa tarde, vamos orar juntos. Parce qu'après chaque victoire, porque após toda vitória, il y a encore un autre combat qui s'élève. Ainda uma outra batalha que se surge, que se levanta. Essa etapa da família está passando. As lutas vão continuar. Mas como Jesus vai aceitar para a gente ir junto com ele, essas lutas não vão nos vencer. Les familles seront réellement sauvées. As famílias serão realmente salvas. Os que nos procuraram vão ficar envergonhados. Conforme eu disse, eles terão notícias. Eles terão notícias. Amém. Amém. Você crê somente subir? Jesus fez o descer. E foi junto. Comeram juntos. Se alegraram juntos. Mas o que eu mais gostei foi que, malgré son statut, apesar do seu status, as pessoas conheciam Zaqueu numa má vida. Mesmo que ele fazia não agradava a Deus, mas Jesus o chamou e chamou ele sendo um filho de Abraão também. Disse: você também é um filho de Abraão. Quer dizer, você também está na promessa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sous la promesse? Será que alguém está aqui sob promessa nessa noite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sous la promesse? Será que há alguém que está sob promessa nessa noite? Se você sabe que está sob promessa nesse ano, então dá aplausos para a glória de Deus. Você que tem promessa, dá aplausos para Deus. Muitos aplausos para o Senhor. Ele é um Deus que é fiel. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Ele é que fez a promessa. Como Ele quem fez, Ele é fiel para concretizar. O que eu amo, a Bíblia diz o seguinte: mesmo se demorar, você pensa que já envelheceu, Ele vai te rejuvenescer. Ele vai voltar o relógio a zero. Porque você é um filho de promessa. Dá mais aplausos para a glória de Deus. A irmã está sob promessa. Zaché était sous la promesse. Zaché estava sob promessa. Mesmo se todos odiavam a ele, todos rejeitaram ele, já tiraram ele no lugar das pessoas boas. Mas como ele tinha promessa, a salvação entrou na casa dele. C'est une affaire de la famille. É um negócio de família. Como Jesus entrou na casa dele, a família dele recebeu a salvação. A mesma coisa você e eu hoje. Como viemos para nos encontrarmos com Jesus, a salvação chegou. A resposta nós já temos. A solução nós já seguramos. A paz nós já temos. A melhoria nós já temos. Não é um problema nosso, mas é problema da promessa. É um problema da promessa.
promesse de Dieu qui me donne dá les choses que l'Éternel m'avait promis. As coisas que Deus me prometeu. Não é pelos meus esforços. Pendant 11 ans en Amérique. Eu lutei durante 11 anos na América. Mas muita coisa eu não consegui. 11 anos na América. Talvez você procure ir para lá. Mas saiba que eu estou há 11 anos ainda não consegui. Hoje eu entendi. Como eu estou sob promessa, tudo me é dado. Tudo me é dado. Tudo é dado para mim. Mesmo se levar um tempo, mesmo se falarem, mesmo se fecharem, mas Jesus está aí. Ele é meu. Jesus é meu. Ele é que veio concretizar as promessas. Aplaudimos para o Senhor. Jesus que cumpre as promessas. O nosso avô viu isso. O nosso avô Abraão, ele viu isso. E nós também veremos. Porque Jesus não engana. Deus não mudou. Você crê na noite de hoje? Você ouviu a palavra de Deus? Você está sob promessa. A família do Zaqueu tinha rejeitado isso. Mas como eles estavam sob a promessa, eles receberam a salvação. Essa salvação é que você está esperando pela sua família. Essa salvação é algo que vocês esperam na família. Algo que te faz chorar. Que está tirando você e eu sono, rapaz. O Senhor já cumpriu. Car il est le maître de la promesse. Pois ele é o mestre da promessa. Il est fidèle à ses promesses. E ele é fiel nas suas promessas. O nosso Senhor. Então vamos levantar para orarmos a Deus. Na noite de hoje eu quero que você e eu